O cheiro de óleo diesel misturado com maresia no Porto de Santos sempre teve, para mim, um aroma de despedida. Mas naquele sábado de manhã, sob um sol de 30 graus que fazia o asfalto brilhar como se fosse líquido, eu jurei que aquele cheiro era de recomeço. Eu estava lá, parada perto do terminal de passageiros Giuffredo Santini, com minhas 2 malas de rodinhas aos pés e um chapéu de aba larga que comprei na promoção da C&A especialmente para a ocasião. Aos 64 anos, Dona Helena, a viúva que passou a vida costurando para fora e economizando cada centavo de real, estava prestes a embarcar no seu primeiro cruzeiro. 7 dias pela costa brasileira, 7 dias ao lado do meu filho Ricardo, da minha nora Patrícia e dos meus netos, Davi e Júlia. Eu me sentia uma rainha, mesmo suando dentro do meu vestido de linho bege. Havia chegado 2 horas antes do horário combinado, ansiosa, com o coração batendo no ritmo das ondas que batiam no cais. Eu imaginava o rosto das crianças quando vissem o tamanho do navio, imaginava os jantares em família, as fotos que colocaríamos nos porta-retratos da sala. Eu tinha certeza absoluta de que aquele seria o pagamento por todos os meus sacrifícios. Afinal, quem pagou a entrada daquele apartamento luxuoso na Barra da Tijuca onde eles moravam? Eu. Quem pagou as parcelas do carro blindado da Patrícia quando o Ricardo ficou desempregado? Eu. Eu achava que era a matriarca. Eu achava que era amada. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui, nenhuma dor é contada em vão. O movimento no porto aumentava, famílias rindo, arrastando malas de grife, casais em lua de mel, grupos de amigos barulhentos. Eu olhava para o relógio a cada 30 segundos. Ricardo estava atrasado. Típico dele. Meu filho nunca foi dono do próprio tempo. Desde que se casou com a Patrícia, o tempo dele pertencia a ela. Mas eu não me importava. Eu estava feliz. Tirei do bolso o envelope com as etiquetas de bagagem que eu mesma tinha impresso na Lan House, com cuidado para não amassar. Cabine 8042. Família Oliveira. Li aquilo e sorri sozinha, uma velha boba no meio da multidão. Foi então que eu os vi. Eles não desceram de um táxi ou de um Uber comum. Desceram de uma van executiva preta, vidro fumê, ar-condicionado no máximo. Ricardo desceu primeiro, ajeitando a camisa polo de marca que eu dei de presente no Natal. Depois desceu Patrícia. Ah, Patrícia. Ela estava deslumbrante. Preciso admitir, com óculos escuros que cobriam metade do rosto e uma saída de praia de seda que esvoaçava com a brisa do mar. Ela parecia uma artista de novela. Intocável. Superior. E por último meus netos, Davi e Júlia, correndo e gritando, cheios de energia. Meu coração disparou. Ergui a mão para acenar. Ricardo, aqui, estou aqui, gritei, tentando me fazer ouvir por cima do barulho dos caminhões e das conversas alheias. Dei um passo à frente, arrastando minha mala, pronta para correr e abraçar meus netos. Eu já conseguia sentir o cheirinho de protetor solar neles, mas eles não olharam. Ou melhor, Ricardo olhou. Ele virou a cabeça na minha direção. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Eu vi os olhos do meu filho encontrarem os meus, e, naquele instante, vi ele desviar o olhar rapidamente, como se tivesse visto um mendigo pedindo esmola, ou um cachorro sarnento que ele queria evitar. Ele se virou para Patrícia, disse algo no ouvido dela, e ela nem sequer girou o pescoço. Ela apenas ajeitou a bolsa Louis Vuitton no ombro, pegou a mão das crianças e apressou o passo em direção à entrada VIP do check-in. Parei no meio do caminho. Minha mão, que estava erguida para acenar, caiu lentamente ao lado do corpo. Eles não me viram, tentei dizer para mim mesma. É muita gente. O sol está forte. O Ricardo é distraído. Mas a mentira tinha um gosto amargo na minha boca. Gosto de fel. Eu sabia que ele tinha me visto. Eu conheço o olhar do meu filho. Era o olhar da vergonha. Voltei para o meu canto, perto de uma pilastra de concreto, tentando me convencer de que era apenas um desencontro. Peguei meu celular, aquele modelo antigo com a tela trincada, e disquei o número dele. Chamou. 1, 2, 3 vezes. Caiu na caixa postal. Liguei para Patrícia, recusado imediatamente. O pânico começou a subir pela minha garganta. Será que aconteceu algo? Será que esqueceram meus documentos? Será que houve um problema com a minha reserva? 5 minutos se passaram. Eu os via de longe, na fila preferencial.
Patrícia ria de algo que Ricardo dizia. Ela passava a mão no cabelo loiro impecável, enquanto ele segurava os passaportes. 4 passaportes. Contei de longe. 1, 2, 3, 4. Faltava um. O meu. Foi nesse momento que meu celular vibrou na minha mão suada. Uma mensagem de WhatsApp. Era do Ricardo. Abri com os dedos trêmulos, o sol dificultando a leitura na tela velha. A mensagem era curta. Brutalmente curta. Mãe, a Patrícia achou melhor a senhora não ir. Estamos passando por um momento delicado no casamento e precisamos de privacidade nessa viagem. Espaço, entende? O clima ficaria pesado com a senhora junto. Já cancelei sua passagem. Volte para casa. A gente se fala na volta. Beijo. Eu li. E reli. E li uma terceira vez. Volte para casa. O chão de concreto do porto parecia ter se transformado em areia movediça. O barulho das buzinas, das risadas, das gaivotas, tudo se transformou em um zumbido surdo e distante. Precisamos de privacidade. O clima ficaria pesado. Olhei para frente. Eles já estavam entregando as malas para o carregador. Patrícia apontava para o navio, mostrando a grandiosidade da embarcação para as crianças. Ricardo estava de costas para mim, os ombros tensos, mas seguindo em frente. Eles estavam indo. Eles estavam embarcando no cruzeiro, que eu paguei a entrada. Eles estavam indo viver o sonho que eu financiei com o dinheiro da venda das joias da minha mãe, com o dinheiro da minha aposentadoria, com o dinheiro que eu economizei deixando de comprar carne de primeira para comer ovo frito. Eu não era a avó querida. Eu não era a mãe amada. Eu era o caixa eletrônico. E agora que o saque tinha sido feito, o cartão estava sendo devolvido, cuspido pela máquina. Senti uma pontada no peito, não de infarto, mas de algo quebrando fisicamente dentro de mim. Era a minha dignidade se partindo em 1000 pedaços. Eu estava ali, sozinha, com meu vestido de linho e meu chapéu novo, parecendo uma palhaça num circo onde não fui convidada. As pessoas passavam por mim, esbarravam nas minhas malas, e eu continuava estática, segurando o celular como se fosse uma granada que acabou de explodir na minha mão. Uma lágrima quente e pesada escorreu pelo meu rosto, mas eu a limpei antes que chegasse ao queixo. Respirei fundo. O ar salgado queimou meus pulmões. Olhei para o navio gigantesco, branco e imponente. Olhei para a fila VIP onde meu filho e minha nora desapareciam portão adentro, rumo ao luxo, rumo aos jantares, rumo à privacidade que tanto queriam. Volte para casa, ele disse. Eu olhei para o celular novamente. E depois olhei para o horizonte. Ricardo achava que eu voltaria para o apartamento velho, úmido e silencioso onde eu morava, para esperar mansamente o retorno deles com as sobras de atenção que quisessem me dar. Ele achava que eu ia chorar por 7 dias e recebê-los com um bolo de fubá quando voltassem, implorando por perdão por ter sido um peso. Ele estava errado. Peguei minhas malas com uma força que eu não sabia que ainda tinha nos braços. Meus dedos apertaram a alça de couro até os nós ficarem brancos. Eu vou voltar para casa, Ricardo, sussurrei para o vento, com a voz rouca, mas firme. Mas não para a minha casa. Eu vou para a sua casa. Eles queriam privacidade, eles queriam espaço, eu daria a eles todo o espaço do mundo. Virei as costas para o mar, para o navio e para a família que acabara de me rejeitar. Caminhei em direção à saída do porto, e cada passo meu no asfalto quente não era um passo de derrota, era um passo de guerra. O motorista do Uber, um rapaz jovem com olhos cansados, me perguntou pelo espelho retrovisor. A senhora esqueceu alguma coisa, dona? O navio não vai esperar, não. Eu apertei minha bolsa contra o peito, sentindo o celular vibrar com uma notificação inútil de bateria fraca. Esqueci sim, meu filho, respondi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava, embora por dentro eu estivesse desmoronando. Esqueci de me dar o respeito. Ele franziu a testa, sem entender, e aumentou o volume do rádio. Uma música sertaneja triste preencheu o carro, competindo com o barulho dos meus pensamentos. A viagem de volta para São Paulo, saindo de Santos, durou 1h30. 90 minutos onde cada quilômetro que me afastava do mar parecia pesar 1 tonelada nas minhas costas. Eu não voltei direto para a Barra da Tijuca, onde ficava o apartamento de luxo que eu comprei. Não, primeiro, pedi para ele me deixar no meu endereço oficial. Um apartamento de 2 quartos num prédio antigo na Penha, Zona Leste, com infiltração no teto do banheiro, e um vizinho que ouvia televisão no volume máximo até de madrugada.
Quando entrei naquela casa escura e cheirando a mofo, a realidade me deu um soco no estômago. Larguei as malas na sala, olhei em volta, o sofá rasgado que eu cobria com uma manta para disfarçar, a geladeira que fazia um barulho de motor engasgado, as paredes descascando que eu não pintava há 5 anos porque o Ricardo precisava de ajuda com a escola das crianças. Ali estava o retrato da minha vida. Um cenário de privação voluntária. Eu vivia na miséria para que eles vivessem no luxo. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, fique comigo. Talvez esta história também seja um pouco sua. Caminhei até a cozinha e abri a geladeira. Tinha meio pote de margarina, 2 ovos e uma garrafa de água. Era isso. Era isso o que a matriarca tinha para comer, enquanto meu filho e minha nora estavam, naquele exato momento, abrindo champanhe numa cabine com varanda, rindo da velha que despacharam no cais. A raiva, que antes era uma brasa, começou a virar uma fogueira. Peguei o retrato do meu falecido marido, Cláudio, que ficava em cima da estante. Você está vendo isso, Cláudio? Perguntei para a foto. Você está vendo o monstro que criamos? Cláudio trabalhou 30 anos numa metalúrgica, perdeu a audição de um ouvido e morreu de câncer no pulmão, respirando pó de ferro, tudo para deixar um patrimônio decente. Ele deixou 3 apartamentos e uma boa quantia no banco. E o que eu fiz? Vendi 2 apartamentos. Torrei a poupança. Tudo para comprar a cobertura na Barra da Tijuca, de frente para o mar, porque a Patrícia dizia que as crianças precisavam de espaço e segurança, e que o apartamento antigo deles era deprimente. Eu lembro das palavras dela, doces como veneno. Dona Helena, a senhora vai ter seu quarto lá. Vai morar com a gente. Vamos cuidar da senhora na velhice. Mentira. Assim que comprei e entreguei as chaves, a conversa mudou. Sogra, a gente precisa de um tempo para se adaptar. A senhora sabe, casal jovem, fica no seu apartamento da Penha por enquanto, é só por uns meses. Meses viraram 5 anos, e eu continuei lá, pagando o condomínio caríssimo da Barra, o IPTU que custava mais que minha aposentadoria, enquanto comia ovo frito na Penha. Mas chega. Levantei da cadeira. Não, eu não ia ficar ali chorando as pitangas. Peguei minhas malas de volta, chamei outro carro. O destino agora era outro. Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca. O meu apartamento, a minha propriedade. A escritura estava no meu nome, registrada em cartório, preto no branco. Eles podiam ter trocado a decoração, podiam ter enchido a casa com móveis de design que eu paguei, mas as paredes eram minhas. O porteiro do prédio de luxo, seu Valdir, arregalou os olhos quando me viu chegar com as malas. Dona Helena, mas o seu Ricardo e a dona Patrícia não viajaram? Vi eles saindo com as malas hoje cedo. Viajaram, Valdir respondi, passando pelo portão de vidro blindado com a cabeça erguida. Mas eu não, houve uma mudança de planos. Eu vim cuidar da casa. Ele não questionou. Eu era a proprietária, afinal. Subi pelo elevador social, aquele com ar-condicionado e espelho dourado. Me vi no reflexo. Uma mulher de 64 anos, cansada, suada, mas com um olhar que poderia cortar vidro. Cheguei à porta, tirei do bolso o molho de chaves que eu guardava como uma relíquia, quase nunca usada porque Patrícia sempre dava uma desculpa para eu não ir lá sem avisar. Girei a chave na fechadura. A porta abriu sem ruído. Entrei. O cheiro era o oposto da minha casa na Penha. Cheirava a lavanda francesa e ar-condicionado central. A sala era imensa, com uma vista para o mar que tirava o fôlego. O sofá de couro branco italiano parecia nunca ter sido sentado, mas não foi a beleza que me chocou. Foi a bagunça da opulência. Havia taças de cristal com resto de vinho espalhadas pela mesa de centro, embalagens de presentes de grife Gucci, Prada, Louis Vuitton, jogadas num canto, como se fossem lixo comum, brinquedos caros, eletrônicos de última geração, largados pelo chão. Era o cenário de pessoas que nunca precisaram suar para conquistar nada. Caminhei pela casa como uma fantasma. Fui até a cozinha. Uma ilha de mármore Carrara que custou o preço de um carro popular. Abri a geladeira duplex de inox. Estava abarrotada. Queijos importados, presuntos de Parma, vinhos, iogurtes que eu nem sabia pronunciar o nome. E pensar que eu tinha 2 ovos na minha geladeira. Mas o golpe final
aquele que faria meu sangue gelar e minha decisão se tornar irreversível, estava sobre o balcão da cozinha. Era um pedaço de papel simples, um recibo de cartão de crédito que alguém tinha esquecido de jogar fora na pressa de sair para o porto. Eu o peguei. Meus olhos precisaram focar para entender os números. Data: ontem. Estabelecimento: Clínica de Estética Bela VIP. Serviço: pacote de rejuvenescimento e botox mais lipo HD. Minhas mãos começaram a tremer, amassando o papel. Semana passada, Ricardo tinha ido ao meu apartamento na Penha. Ele chorou. Chorou lágrimas de crocodilo, dizendo que as crianças iriam ser expulsas da escola bilíngue porque ele estava passando por uma fase difícil na empresa e não tinha dinheiro para a rematrícula. Ele me pediu 12 mil reais. Eu tirei da minha poupança de emergência. Aquele dinheiro era para a minha cirurgia de catarata que eu estava adiando. Eu dei a ele. Eu dei o dinheiro dos meus olhos para ele pagar a escola dos meus netos. E agora, eu descobri a verdade. O dinheiro não foi para a escola. O dinheiro foi para a lipoaspiração e o botox da Patrícia. Para ela ficar bonita nas fotos do cruzeiro. Eles não estavam sem dinheiro. Eles estavam roubando o meu. Senti uma náusea violenta subir pela garganta. Corri para o lavabo social todo decorado em dourado e preto e vomitei a pouca água que tinha bebido. A imagem do Ricardo chorando na minha sala humilde, pegando o cheque das minhas mãos calejadas, se misturava com a imagem da Patrícia deslumbrante no porto, rindo atrás dos óculos escuros. Lavei o rosto na pia de mármore esculpido. Enxuguei as mãos numa toalha de fio egípcio bordada com as iniciais deles, R, P, Ricardo e Patrícia, como se fossem a realeza. Olhei para o espelho do lavabo. Meus olhos estavam vermelhos, mas secos. A tristeza tinha ido embora pelo ralo junto com a água. No lugar dela, ficou apenas uma clareza fria e absoluta. Eu saí do banheiro e fui direto para o quarto principal, a suíte master onde eles dormiam. A cama king size estava desfeita. Havia roupas espalhadas. Abri o closet da Patrícia. Era um mundo à parte, sapatos que ela usou uma vez, bolsas que valiam mais que a minha dignidade naquele momento. Foi quando vi, no canto do closet, uma pequena caixa de sapatos velha, destoando de todo aquele luxo. Era uma caixa minha, eu a reconheci na hora. Era a caixa onde eu guardava as fotos antigas da família, fotos do Ricardo bebê, fotos do Cláudio. Eu tinha dado essa caixa para o Ricardo guardar quando me mudei, porque não cabia no apartamento pequeno. Abri a caixa, esperando ver as memórias da nossa família. Mas não havia fotos. A caixa estava cheia de papéis, contas, cartas e um caderno de anotações com a letra da Patrícia na capa. Plano futuro. Minha curiosidade foi maior que meu nojo. Abri o caderno. E o que eu li nas primeiras páginas fez o recibo de 18 mil reais parecer uma brincadeira de criança. Aquilo não era um diário, era um plano de guerra, e o inimigo a ser abatido era eu. Título do roteiro: Meu filho me proibiu de embarcar no cruzeiro da família. Quando voltou, a casa dele tinha novos donos. Contagem de palavras: 1090 palavras. Parte 3. O diário da minha morte. Em vida sentei no chão, acarpetado daquele closet que cheirava a dinheiro e egoísmo, com o caderno Plano Futuro aberto no meu colo. A primeira página não tinha desenhos, nem sonhos, nem metas de ano novo comuns. Tinha uma lista fria, calculada, escrita com a caligrafia redonda e infantil da Patrícia, mas com a crueldade de um carrasco. No topo da página, em letras garrafais, estava escrito: Projeto Liberdade, fase final. Eu comecei a ler, e a cada linha, o ar parecia ficar mais rarefeito dentro daquele quarto imenso. Passo 1. Isolar a Dona Helena. Cortar visitas semanais. Motivo: ela dá palpites demais e cheira a naftalina. Meta: fazer ela se sentir indesejada para parar de vir sem ser convidada. Passo 2. Drenagem financeira. Inventar despesas escolares e médicas. O fundo de emergência dela tem aprox. R. 50 mil. Meta: zerar a conta dela até dezembro. Meu dedo percorreu o papel, tremendo violentamente. Zerar a conta dela. Eles não estavam apenas pedindo ajuda. Eles estavam monitorando meu saldo. Eles sabiam exatamente quanto eu tinha,
aquele dinheiro da cirurgia dos olhos. Não foi um pedido de socorro, foi um saque planejado. Mas o pior estava na página seguinte. O pior fez meu estômago dar um nó tão apertado que eu tive que fechar os olhos para não desmaiar. Havia uma tabela. De um lado, custos atuais. Do outro, custos pós-asilo. Asilo Lar do Sol Poente. Mensalidade. R. 1.200. Básico. Localização, Baixada Fluminense. Condições. Quarto compartilhado com 6 pessoas. Ao lado, uma anotação feita com uma caneta diferente. A letra era do Ricardo. Eu reconheceria a letra do meu filho em qualquer lugar do mundo. Ele havia escrito: barato demais? Será que ela aguenta? O lugar parece sujo. E logo abaixo, a resposta da Patrícia: é o que a aposentadoria dela paga. Se ela quiser luxo, que tivesse morrido cedo e deixado o seguro de vida. O apartamento da Penha a gente aluga e usa o dinheiro para trocar de carro. Li aquilo 3 vezes. Se ela quiser luxo, que tivesse morrido cedo. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam a minha inexistência. Eles estavam planejando me tirar do meu apartamento na Penha, o único teto que me restava, para me jogar num asilo barato, num quarto com 6 desconhecidos, enquanto usariam o aluguel da minha casa para pagar a prestação de um carro de luxo. Ricardo. Meu menino. Aquele que eu levei para a escola de mãos dadas. Aquele que eu velei o sono quando tinha febre. Tinha lido aquilo. Ele tinha lido, tinha questionado se era sujo, mas no fim tinha concordado. O silêncio dele naquela página era a assinatura da minha sentença. Fechei o caderno com força, sentindo uma bile amarga subir na boca. Eu precisava sair dali. Aquele quarto, aquela cama desfeita, aquele cheiro de perfume caro, tudo me dava nojo. Levantei-me, as pernas bambas, e cambaleei para fora do closet. Foi quando vi, na mesa de cabeceira do lado do Ricardo, um iPad. A tela acendeu com uma notificação. Grupo Cruzeiro dos Sonhos. A curiosidade, mórbida e dolorosa, me puxou como um imã. Eu sabia a senha. Era a data de nascimento do Davi, meu neto. Digitei. A tela desbloqueou. O WhatsApp estava aberto. O que eu vi ali destruiu qualquer resto de esperança que eu ainda nutria de que aquilo fosse um mal-entendido, ou que o Ricardo fosse apenas uma vítima da influência da Patrícia. Havia um vídeo enviado há poucas horas. A thumbnail mostrava Patrícia na varanda da cabine do navio, com o mar azul ao fundo, segurando uma taça de espumante. Apertei o play. O som da risada dela encheu o quarto silencioso. Gente, vocês não acreditam. A gente conseguiu despachar a mala no porto. Patrícia falava para a câmera, os olhos escondidos atrás dos óculos escuros, a boca curvada num sorriso debochado. A velha chegou lá com um chapéu ridículo, parecia o Zé Carioca. Tive que inventar na hora que a gente precisava de privacidade. O Ricardo quase amarelou, mas eu dei um beliscão nele. A câmera girou e mostrou o Ricardo. Meu filho. Ele estava deitado numa espreguiçadeira, rindo. Mãe é mãe, né, amor? Ela entende. Ricardo disse no vídeo, erguendo a taça. Deixa ela lá na penha, cuidando dos gatos. Aqui é só a gente e o mar. Um brinde à liberdade. Um brinde a lipo que a velha pagou. Patrícia gritou. E o vídeo acabou com os dois gargalhando. Eu soltei o iPad na cama, como se ele estivesse pegando fogo. Um brinde à liberdade. A velha pagou. Eles estavam comemorando. Eles estavam brindando com o meu suor, com as minhas lágrimas, com a minha humilhação. Caminhei até o espelho de corpo inteiro que havia no canto do quarto. Olhei para a mulher refletida ali, cabelos grisalhos presos num coque frouxo, o vestido de linho amassado, o rosto inchado, os olhos vermelhos. Quem era aquela mulher? Era a dona Helena, a viúva boazinha, a mãe que perdoa tudo, a avó que aceita ver os netos uma vez por mês e agradece. A mulher que come ovo frito para o filho comer filé mignon. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço, mas dessa vez não era vergonha. Era fúria. Uma fúria límpida, cristalina, gelada. Eu olhei para o reflexo e disse, em voz alta, para a sala vazia. A dona Helena boazinha morreu no Porto de Santos. Fui até a sala. A vista do mar da Barra da Tijuca era espetacular. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo.
Aquele apartamento valia, por baixo, 2,5 milhões. Eu sabia disso porque eu tinha pesquisado cada centavo antes de comprar. Estava quitado, a escritura estava numa pasta, no cofre do banco, mas a cópia estava ali, eu sabia, na gaveta do escritório que o Ricardo usava para jogar videogame. Entrei no escritório. A bagunça era a mesma do resto da casa. Contas de luz atrasadas jogadas na mesa eles ganhavam bem, mas eram desorganizados e irresponsáveis. Caixas de pizza vazias. Abri a gaveta. Lá estava a cópia da matrícula do imóvel. Proprietária: Helena Maria de Souza, só o meu nome. Sem usufruto, sem doação, sem cláusula de herança. Meu. 100% meu. Eles achavam que eu era uma hóspede na vida deles. Eles achavam que podiam me jogar num asilo e ficar com o meu patrimônio. Eles achavam que eu era fraca. Peguei meu telefone. Meus dedos não tremiam mais. Disquei um número que eu não ligava há anos, mas que sabia de cor. Alô? Uma voz grave e rouca atendeu. Doutor Otávio? É a Helena, viúva do Cláudio. Houve uma pausa do outro lado. Otávio era um advogado das antigas, amigo de truco do meu marido, um homem que conhecia a lei e a malandragem na mesma medida. Helena, minha querida, quanto tempo? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Otávio. Aconteceu que eu acordei, respirei fundo, olhando para a sala luxuosa que meu filho ocupava como um parasita. Eu preciso vender um apartamento. Qual deles? O da Penha? Não. O da Barra. A cobertura. Mas, Helena, o Ricardo não mora lá com a família. Mora. Minha voz saiu fria como o mármore daquela cozinha. Mas ele viajou hoje. Volta em 7 dias, e você quer vender. Enquanto eles estão fora? Eu não quero apenas vender, Otávio. Eu quero vender, esvaziar, trocar a fechadura e sumir com o dinheiro antes que aquele navio atraque de volta. Eu quero que, quando eles coloquem a chave na porta, a chave não gire. O silêncio do outro lado da linha durou uns 5 segundos. Depois, ouvi uma risada baixa, seca. Helena, isso é música para os meus ouvidos. Mas para fazer isso em uma semana, vamos ter que vender barato. Preço de oportunidade, investidor com dinheiro na mão. Você aceita perder uns 20 ou 30% do valor para ter liquidez imediata? Olhei para o recibo da lipoaspiração, que eu ainda segurava na outra mão. Olhei para o caderno com o plano do asilo. Dinheiro, eu não me importava mais com dinheiro. Eu queria justiça. Eu aceito vender pela metade do preço se for preciso, Otávio. Desde que seja à vista. E desde que seja hoje. Me dê 1 hora. Tenho um grupo de investidores que mataria por um imóvel desses na Avenida Lúcio Costa. Prepare a documentação. E Helena, sim? Se prepare para a guerra. Porque quando eles voltarem, o inferno vai subir à terra. Deixa subir, Otávio. Desliguei o telefone. Eu sou o próprio diabo agora. Olhei para a sala. Eu tinha 7 dias. 7 dias para desmontar a vida de mentiras do meu filho. 7 dias para transformar aquele palácio de vidro em um mausoléu vazio. Fui até a cozinha, peguei um saco de lixo preto, daqueles de 100 litros, reforçados. Caminhei de volta para o quarto da Patrícia. Abri o armário onde estavam as bolsas de grife, os vestidos de seda, os sapatos italianos. O primeiro item que peguei foi a bolsa Louis Vuitton que ela comprou no mês em que disse que não tinha dinheiro para o remédio de asma do Davi. Segurei a bolsa sobre o saco de lixo. Lixo, sussurrei, e soltei. O baque da bolsa caindo no fundo do saco plástico foi o som mais satisfatório que ouvi em anos. E eu estava apenas começando. O barulho de uma bolsa Chanel de 30 mil reais batendo no fundo de um saco de lixo preto tem um som muito específico. É um som abafado, seco, sem glamour nenhum. É o som do fim da ilusão. Eu joguei a primeira, depois a segunda, depois um par de sapatos Louboutin de sola vermelha que a Patrícia usava para pisar em mim metaforicamente todos os dias. Eu não sentia pena, sentia uma estranha efervescência no sangue, como se estivesse expurgando um vírus do meu corpo. Meu telefone tocou, interrompendo meu ritual de limpeza. Era o Dr. Otávio. Olhei para o relógio digital no pulso. Tinha passado apenas 40 minutos desde que desliguei. Ele era rápido. .
Helena? A voz dele estava tensa, profissional. Consegui. Mas você precisa ter estômago. Eu já perdi o estômago no Porto, Otávio. Fala. O comprador é um investidor imobiliário. Ele compra imóveis de executivos falidos, de gente desesperada. Ele conhece o prédio, sabe que vale 2,5 milhões. Ele ofereceu 1,8 milhão à vista. TED na sua conta amanhã de manhã, assim que o cartório abrir. 700 mil reais a menos. Era o preço de 3 apartamentos na minha vizinhança na Penha. Era o dinheiro de uma vida inteira de trabalho jogado fora pela janela. Qualquer pessoa sã diria não. Qualquer mãe que pensasse na herança do filho diria não. Mas eu não estava pensando em herança. Eu estava pensando em sobrevivência. Aceito, respondi, sem hesitar nem por um segundo. Mas tem uma condição. Qual? Ele tem que aceitar o imóvel de porteira fechada. Com tudo dentro. Móveis, eletrodomésticos, televisões, obras de arte. Eu só vou tirar o que é lixo pessoal. O resto fica para ele fazer o que quiser. Eu não quero carregar nada que tenha a energia deles. Otávio riu, um som curto e nervoso. Você está praticamente dando o recheio do bolo de graça, Helena. Esses móveis valem uma fortuna. Quero assinar amanhã, às 9. Desliguei o telefone e senti uma vertigem. Eu tinha acabado de liquidar o patrimônio da família por um desconto criminoso. Mas, curiosamente, não me sentia pobre. Pela primeira vez em anos, me sentia rica de poder. Eu tinha o controle. Eu tinha a bomba atômica na mão e o dedo no botão. Voltei para o quarto. Precisava ser rápida. Eu tinha dito porteira fechada, mas havia coisas que eu precisava garantir que desaparecessem. Coisas pessoais. Documentos. Não queria deixar rastros para o novo dono, e muito menos para o Ricardo. Comecei a abrir as gavetas da cômoda da Patrícia, jogando maquiagem, joias de fantasia e perfumes dentro dos sacos. Foi na última gaveta, escondida sob uma pilha de lingeries de renda que custavam mais que a minha feira do mês, que minha mão tocou em algo duro e frio. Uma caixa de veludo azul marinho, pequena, desgastada pelo tempo. Eu conhecia aquela caixa. Abri a tampa devagar, rezando para estar errada. Mas lá estava ele. O anel de esmeralda da minha mãe. Um anel antigo, de ouro 18 quilates, com uma pedra verde profunda que tinha pertencido à minha avó, depois à minha mãe e depois a mim. 2 anos atrás, esse anel tinha sumido da minha casa na Penha. Eu revirei o apartamento inteiro. Chorei por semanas. Era a única lembrança física que eu tinha da minha mãe. Lembro-me vividamente de Patrícia me ajudando a procurar, ajoelhada no chão da minha sala, olhando debaixo do sofá. Lembro das palavras dela. Dona Helena, a senhora deve ter perdido na rua. Sabe como é? A memória vai falhando com a idade. É uma pena. Era tão bonito. Ela tinha roubado. Patrícia tinha roubado o anel da minha mãe de dentro da minha casa, enquanto fingia me ajudar a procurar, e depois teve a audácia, a crueldade psicopata, de culpar a minha memória falha e a minha idade. Ela usou o roubo para reforçar a narrativa de que eu estava ficando senil. Peguei o anel e o coloquei no meu dedo. Ele entrou justo, perfeito. Apertei a mão em punho, sentindo o metal morder a pele. A raiva que eu sentia antes era quente, explosiva. Agora, ela tinha esfriado. Tinha virado gelo seco. Aquilo não era apenas desrespeito. Aquilo era maldade pura. Patrícia não era apenas uma nora difícil. Ela era uma ladra, uma mentirosa patológica. E meu filho dormia com ela. Meu filho sabia? Provavelmente não. Ele era burro demais, cego demais. Mas isso não o isentava. A cegueira dele permitiu que o lobo entrasse no galinheiro. Guardei o anel no bolso. Voltei para a sala. Olhei para aquele apartamento luxuoso com outros olhos. Não era mais a casa do meu filho. Era a cena de um crime. E eu era a juíza, o júri e a executora. Peguei o telefone novamente e disquei para uma empresa de mudanças e limpeza especializada em descarte total. Alô? Um atendente com voz entediada respondeu. Quero contratar um serviço urgente para amanhã à tarde. Retirada de itens pessoais para doação e descarte. Quantos itens, senhora? Roupas. Muitas roupas. De grife.
sapatos, brinquedos, eletrônicos pessoais. Para onde a senhora quer que a gente leve? Temos um depósito ou podemos levar para instituições de caridade? Pensei por um segundo. Doar as roupas da Patrícia para a caridade seria nobre, mas Patrícia odiaria saber que uma pessoa pobre estava usando suas roupas exclusivas. Seria a vingança perfeita. Doação, respondi. Levem tudo para o abrigo mais necessitado da Baixada Fluminense. Quero que essas roupas de madame vistam quem realmente precisa. E quero que seja feito amanhã, até o meio-dia. O apartamento tem que estar vazio de alma, até o pôr do sol. Entendido. Fica um pouco mais caro pela urgência. Eu pago o dobro. A noite caiu sobre a Barra da Tijuca. As luzes da cidade acenderam lá fora, refletindo no Mar Negro. Eu não acendi nenhuma luz no apartamento. Fiquei sentada no escuro, na poltrona de couro do Ricardo, bebendo uma garrafa de água mineral que peguei na geladeira deles. Meu telefone vibrou. Uma notificação do Instagram. Era a Patrícia postando nos stories. Abri. A foto mostrava um prato de lagosta, uma taça de vinho e a mão dela segurando a mão do Ricardo sobre a mesa do navio. A legenda dizia: jantar romântico com o amor da minha vida. Nada como se livrar das energias negativas e focar no que importa. Gratidão, family first. Energias negativas. Era assim que ela me chamava para os milhares de seguidores dela. Curti a foto. Foi a primeira vez que interagi com o perfil dela em anos. E deixei um comentário curto e simples que ela provavelmente só veria quando tivesse sinal de internet de novo, ou talvez, na arrogância dela, nem percebesse a ironia. Escrevi: aproveitem cada segundo. A volta será inesquecível. Bloqueei a tela. Amanhã seria o dia da assinatura. Amanhã, este apartamento deixaria de ser meu, deixaria de ser deles, e passaria a ser apenas um conjunto de paredes de concreto vendidas para um estranho. Levantei-me e fui até o quarto dos meus netos, Davi e Júlia. Os quartos eram lindos, decorados como capas de revista. Toquei no ursinho de pelúcia do Davi. Senti uma pontada de dor aguda. Eles eram inocentes. Eles iam perder a casa, o conforto, a escola. Eu estava punindo as crianças pelos pecados dos pais? Não, disse para mim mesma, secando uma lágrima teimosa. Eu estou salvando eles. Estou ensinando que caráter vale mais que conforto. E se eu não fizer isso agora? Eles vão crescer e se tornar iguais aos pais. Monstros que descartam pessoas. Deixei o urso na cama. Não levei nada dos netos. Deixei que tudo fosse com a porteira fechada. O novo dono que decidisse o que fazer com os brinquedos. Eu não podia levar nada. Eu precisava cortar o cordão umbilical. E isso incluía as memórias doces que me prendiam àquele lugar tóxico. Deitei no sofá da sala, vestida, abraçada à minha bolsa, fechei os olhos, mas não dormi. Fiquei ouvindo o silêncio do apartamento, o som do ar-condicionado, esperando o amanhecer que traria o fim da minha vida antiga e o começo da minha vingança. Quando o sol nasceu, iluminando o mar com um brilho dourado, eu já estava de pé. O interfone tocou às 8h30. Dona Helena? A voz do porteiro Valdir soou hesitante. Tem um senhor aqui. Diz que é o comprador. E tem um caminhão de mudança chegando. O seu Ricardo sabe disso. Sorri para o interfone. O seu Ricardo não precisa saber de nada, Valdir. Mande subir. Hoje é dia de faxina. Às 9h em ponto, a campainha tocou. Não era o toque suave que eu estava acostumada a ouvir na minha porta descascada da penha. Era o som digital, polifônico e autoritário da cobertura na barra. Respirei fundo, alisei meu vestido de linho, o mesmo que eu usaria para embarcar no navio, mas que agora era meu uniforme de guerra, e abri a porta. Doutor, Otávio estava lá, acompanhado de um homem baixo, calvo, com olhos rápidos que varreram a sala de estar em questão de segundos. Era o Sr. Roberto, o investidor. Atrás deles, 2 funcionários de um cartório próximo, carregando pastas e uma máquina de cartão para as taxas. Ninguém sorria. Aquele não era um encontro social. Era uma cirurgia de emergência para amputar um membro gangrenado da minha vida. Dona Helena, disse o senhor Roberto, sem nem dizer bom dia, entrando na sala como se já fosse o dono. Ele passou a mão no sofá de couro branco onde meu filho costumava deitar para ver futebol enquanto eu lavava a louça.
Porteira fechada mesmo? Tudo isso fica? Tudo, confirmei. Minha voz ecoando na sala imensa. Menos as roupas e itens pessoais que a equipe de doação vai retirar ao meio-dia. Os móveis, as TVs, a adega climatizada, é tudo seu. Ele soltou um assobio baixo, impressionado. A senhora está fazendo um negócio de mãe para filho comigo, dona Helena. Literalmente. Esse preço é criminoso de tão baixo. Senti meu rosto queimar. Mas não de vergonha. De raiva. O negócio de mãe para filho que eu fiz antes, senhor, Roberto, foi o que me trouxe até aqui. Esse negócio com o senhor é o que vai me tirar daqui. Onde eu assino? Os papéis foram estendidos na mesa de jantar de vidro temperado. Aquela mesa onde eu fui proibida de sentar na cabeceira no último Natal porque atrapalhava a vista do mar. Peguei a caneta. Minha mão pairou sobre a linha pontilhada. Por um segundo, a imagem do Ricardo bebê veio à minha mente. O sorriso banguela, as mãozinhas gordinhas segurando meu dedo. Aquele bebê precisava de um teto, mas o homem que me mandou voltar para casa no porto não era aquele bebê. Era um estranho que me via como um estorvo. Assinei. 1, 2, 3 vias. Cada assinatura era um corte no cordão umbilical. Feito, disse Otávio, verificando o celular. O TED já foi disparado. Deve cair na sua conta em 10 minutos. 10 minutos. Era o tempo que levava para uma vida inteira de sacrifícios se transformar em números numa tela de banco. Às vezes, ouvir até o fim é o primeiro passo para não se calar mais. Continue comigo. Assim que os homens do cartório e o investidor saíram, prometendo voltar no fim do dia para trocar as fechaduras, a equipe de limpeza chegou. Eram 5 homens e 2 mulheres, vestidos com macacões azuis, carregando sacos industriais e caixas de papelão. Eu tinha dado uma ordem clara: roupas, sapatos, brinquedos, perfumes, cosméticos. Tudo o que for de uso pessoal vai para o caminhão de doação. O que for papelada, lixo. Ver aqueles estranhos revirando as gavetas da Patrícia foi uma experiência quase religiosa. Vi um rapaz pegar os ternos italianos do Ricardo, aqueles que ele usava para ir trabalhar na empresa onde ele dizia ser sócio, mas que na verdade era apenas um cargo que ele mantinha por aparência. O rapaz dobrou o terno de qualquer jeito e socou dentro de uma caixa. Cuidado com isso, eu disse, por instinto. O rapaz parou e me olhou. Desculpa, senhora. É para doação, né? É. Corrige-me, endurecendo a postura. Pode socar. Quem vai receber está passando frio. Não liga se está amassado. Fui para o escritório supervisionar a retirada dos papéis, enquanto um dos homens esvaziava as gavetas da escrivaninha do Ricardo, jogando contas antigas e revistas de carro num saco de lixo. Algo caiu de trás de uma gaveta emperrada. Caiu no chão com um barulho pesado. Era um envelope pardo, grosso, lacrado com fita adesiva, escondido no fundo falso do móvel. Dona, isso vai pro lixo também? Perguntou o funcionário. Meu coração deu um salto. Peguei o envelope. Estava pesado. Rasguei a fita com os dentes, a ansiedade pulsando nas têmporas. O que caiu de dentro não foi dinheiro. Eram cartas. Mas não cartas de amor. Eram notificações. Dezenas delas, logotipos de empresas de cobrança, escritórios de advocacia duvidosos e, o pior, cartas manuscritas com uma caligrafia agressiva, em papel de caderno barato. Comecei a ler uma das cartas manuscritas. Ricardo, o prazo acabou. Você disse que a velha ia liberar a grana da cirurgia. Se até dia 15 não tiver os 50 mil na minha mão, a gente vai visitar sua mãe na Penha. Sabemos onde ela mora. Sabemos a hora que ela vai na padaria. Paga o que deve, playboy. O chão sumiu. Ricardo não estava apenas gastando meu dinheiro em luxos. Ele estava devendo para agiotas. Agiotas que sabiam onde eu morava. Agiotas que ameaçavam a minha integridade física. Peguei outra notificação, essa oficial, de um banco. Aviso de execução extrajudicial. Ele tinha falsificado minha assinatura num contrato de fiador para um empréstimo de R$100 mil a 6 meses. Eu era fiadora de uma dívida que eu nem sabia que existia. Senti um gosto metálico na boca. O plano de me colocar no asilo não era apenas crueldade ou ganância. Era desespero. Eles precisavam do meu dinheiro e dos meus imóveis para tapar o buraco negro que o Ricardo tinha cavado com suas apostas.
Vi comprovantes de sites de apostas esportivas grampeados nas cartas e sua vida de mentiras. Ele estava disposto a me sacrificar para salvar a própria pele. Ele estava disposto a deixar bandidos baterem na minha porta na Penha. Dona? A senhora está bem? O funcionário da limpeza me olhava assustado. Eu devia estar pálida como um fantasma. Estou ótima, respondi, guardando as cartas na minha bolsa. Aquilo não era lixo. Aquilo era munição. Continuem. Quero essa sala vazia em 5 minutos. Meu celular tocou. Era o Ricardo. Olhei para a tela. A foto dele sorrindo, aquela foto que eu tirei na formatura dele, parecia zombar de mim. Ele estava no meio do mar, provavelmente bebendo um drink, achando que eu estava chorando em casa. Atendi. Oi, filho. Mãe? A voz dele estava picotada, sinal ruim de satélite, mas o tom de arrogância passava claro. Só para avisar que o sinal aqui é péssimo, então não me liga, tá? E outra coisa, a Patrícia lembrou que esqueceu de pagar a diarista. Tem R$ 300 aí na sua conta para transferir para ela? Eu te pago quando voltar. R$ 300. Ele me devia a vida. Ele colocou minha segurança em risco. E me ligava para pedir R$ 300 para a empregada que limpava a sujeira deles. Eu sorri. Um sorriso que ele não podia ver, mas que carregava todo o veneno que eu tinha acumulado. Claro, filho. Não se preocupe com nada. A casa está sendo muito bem cuidada. Aproveite a viagem. Aproveite cada segundo. Tá bom, mãe. Tchau. E desligou na minha cara. Ele não perguntou como eu estava, não perguntou se eu tinha chegado bem, apenas pediu dinheiro e desligou. Guardei o celular, olhei para o apartamento. A sala já estava quase vazia de objetos pessoais. Os móveis caros continuavam lá, frios e impessoais, prontos para o novo dono. As roupas da Patrícia já tinham ido. Os brinquedos das crianças também. Não havia mais vestígio da família Oliveira ali. Era apenas um imóvel de alto padrão, limpo, estéril e vendido. O comprador, Sr. Roberto, voltou às 4 da tarde com um chaveiro. Dona Helena? Pronta? Entreguei meu molho de chaves para ele. As chaves que eu carreguei com tanto orgulho, achando que eram as chaves da felicidade do meu filho. Pronta, Sr. Roberto. O apartamento é seu. A senhora não vai levar nada mesmo? Nenhuma lembrança? Olhei para trás uma última vez. A vista do mar continuava linda, indiferente à tragédia humana que acontecia ali dentro. A única lembrança que eu quero levar daqui, eu já tenho. A lição de que filho a gente cria para o mundo, mas a dignidade a gente guarda para nós mesmas. Saí do prédio sem olhar para trás. O caminhão de doações já tinha partido. O dinheiro estava na conta. As provas das dívidas do Ricardo estavam na minha bolsa. Entrei no táxi que me esperava. Aeroporto Internacional de Guarulhos, por favor. Viagem longa, dona? A mais longa da minha vida, meu filho. Vou para Paris. E só tenho passagem de ida. Encostei a cabeça no vidro do carro. As lágrimas finalmente pararam de cair. Eu não era mais a mãe do Ricardo. Eu era a Helena. E a Helena tinha um avião para pegar. Mas antes, eu tinha uma última mensagem para deixar. Não uma carta de papel. O Ricardo não merecia minha letra. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco e fiz uma única transação. Não para a diarista. Paguei a dívida do agiota que tinha o meu endereço. R$ 50.000. Doeu? Doeu, mas era o preço da minha segurança. No comprovante da transferência, no campo de inscrição, escrevi apenas uma frase, sabendo que o bandido repassaria o recado quando o Ricardo não pagasse o restante. Sua mãe comprou a própria vida. A sua agora é com você. Bloqueei o celular, tirei o chip, quebrei-o ao meio e joguei pela janela do táxi em movimento. O navio deles voltaria em 5 dias. Eu estaria tomando café da manhã, olhando para a Torre Eiffel, quando eles descobrissem que a fechadura não abria mais. O check-in da classe executiva da Air France é um lugar silencioso. Não há filas, não há crianças gritando. Não há o cheiro de suor e ansiedade que eu estava acostumada a sentir nas poucas vezes que viajei de ônibus para visitar parentes distantes. A atendente, uma moça elegante com um lenço de seda no pescoço, sorriu para mim como se eu fosse alguém importante. E pela primeira vez na vida, eu me senti importante. Não porque eu tinha dinheiro, embora agora eu tivesse, e muito, mas porque eu não devia satisfação a ninguém. O meu celular antigo estava quebrado numa lixeira na Avenida Brasil. O novo,
Um iPhone de última geração que comprei no próprio aeroporto. Tinha um número que apenas o Dr. Otávio e a Marta, minha amiga corretora, conheciam. Sentei-me na poltrona do avião, aquela que vira uma cama, e aceitei a taça de champanhe que me ofereceram antes mesmo da decolagem. Enquanto as bolhas estouravam na minha língua, fechei os olhos e permiti que uma memória dolorosa viesse à tona, só para ter certeza de que eu não sentiria culpa. Lembrei-me do aniversário de 40 anos do Ricardo, 2 anos atrás. Eu tinha passado 2 dias cozinhando para a festa que seria no apartamento deles. Fiz 200 salgadinhos à mão. No meio da festa, Patrícia chegou na cozinha com um spray de ambiente de lavanda. Ela espirrou o perfume no ar, quase em cima de mim, e disse para as amigas na sala, alto o suficiente para eu ouvir: "Ai, gente, desculpa o cheiro de gordura. É que a mãe do Ricardo insiste em cozinhar coisas pesadas. Sabe como é, hábito de pobre não sai nem com reza braba." Todos riram. Ricardo riu. Eu continuei fritando as coxinhas, engolindo o choro junto com a fumaça do óleo quente. Abri os olhos no avião. A pobre agora estava voando a 10.000 metros de altura, bebendo champanhe francês, enquanto a rica estava prestes a descobrir o que é ser despejada. O avião decolou, e eu senti que deixava para trás não apenas o solo brasileiro, mas a carcaça daquela mulher humilhada. Eu não era mais a cozinheira de salgadinhos. Eu era a Helena. E a Helena ia jantar em Paris. Os 5 dias seguintes foram um borrão de uma paz que eu desconhecia. Paris não cheirava a mofo como meu apartamento na Penha. Cheirava a café torrado, a pão fresco e a liberdade. Hospedei-me num hotel boutique em Saint-Germain-des-Prés. Não economizei. Comia o que tinha vontade, andava sem rumo, entrava em museus e ficava horas olhando quadros que eu só tinha visto em livros velhos. Ninguém me pedia dinheiro, ninguém criticava minha roupa, ninguém me mandava ficar no meu canto. Eu imaginava o Ricardo e a Patrícia no navio. Imaginava as fotos falsas no Instagram, os sorrisos brancos de faceta dentária. A legenda: gratidão. Eles não faziam ideia de que o chão sob os pés deles já tinha desaparecido. Eles estavam dançando na borda de um vulcão, achando que era uma pista de dança. A dívida com o agiota estava paga sim, mas as outras? O financiamento do carro atrasado? As dívidas de jogo? Sem a minha mesada mensal, sem o teto grátis, o castelo de cartas ia ruir rápido. E eu? Eu só assistiria de camarote, a 8.000 quilômetros de distância. 7 dias se passaram. A data do retorno. Enquanto eu tomava um cappuccino num café de frente para o Jardim de Luxemburgo, no Rio de Janeiro o navio atracava. Eram 8 da manhã no Brasil. O sol já castigava o asfalto, eu conseguia visualizar a cena perfeitamente, como se estivesse assistindo a um filme. Ricardo, Patrícia e as crianças, bronzeados, cansados, mas cheios daquela arrogância típica de quem acha que o mundo lhes deve algo. Eles pegaram um Uber Black, é claro. Patrícia jamais entraria num táxi comum. O motorista deve ter ouvido reclamações sobre o calor, sobre o trânsito, sobre como o Brasil é um país atrasado, vindas da boca de uma mulher que não tinha onde cair morta se não fosse o dinheiro da sogra. As crianças, Davi e Júlia, deviam estar exaustas, querendo os brinquedos, o quarto, o conforto. O carro parou em frente ao prédio de luxo na Barra da Tijuca. O porteiro, seu Valdir, viu a família descer. Valdir sempre foi um homem observador. Ele viu Patrícia gritar com o motorista por causa de uma mala arranhada. Ele viu Ricardo ajeitar os óculos escuros, tentando parecer um empresário de sucesso, quando na verdade era um falido. Valdir sabia. Todo o prédio sabia que a cobertura tinha sido vendida. O boato correu rápido. Mas Valdir, que já tinha sido humilhado por Patrícia tantas vezes ela o chamava de lento e incompetente, não disse uma palavra. Ele apenas abriu o portão de pedestres e sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia, seu Ricardo. Dona Patrícia. Boa viagem. Excelente, Valdir. Ricardo nem olhou para ele. Alguém subiu no apartamento? A diarista veio? Não, senhor. Ninguém subiu. Mentira técnica. Ninguém subiu hoje. Mas a mudança tinha descido há dias. Eles entraram no elevador social. O espelho dourado refletiu a imagem da família perfeita. Subiram até a cobertura. O elevador parou. As portas se abriram para o hall privativo. Ricardo tirou o molho de chaves do bolso.
aquele chaveiro de couro italiano que ele adorava exibir. Ele tentou enfiar a chave na fechadura da porta maciça de madeira. A chave não entrou. Ele franziu a testa. Tentou de novo. Forçou um pouco. Nada. A chave batia em metal sólido, mas não girava. O que foi, Ricardo? Patrícia perguntou, impaciente, segurando a mão de uma Júlia chorosa. Abre logo essa porta, eu preciso de um banho e de ar-condicionado. Tem alguma coisa errada na fechadura. Ricardo murmurou, tentando a chave de segurança. Também não entrou. Deve ter emperrado com a maresia. Que droga. Você é um inútil mesmo. Patrícia empurrou o marido para o lado. Deixa eu tentar. Ela tentou digitar a senha na fechadura eletrônica auxiliar. O teclado acendeu. Ela digitou a data de aniversário do Ricardo. Bip! 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 Luz vermelha. Acesso negado. Ela tentou de novo. A data de casamento. Bip! 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 Luz vermelha. Mas que inferno é esse? Ela gritou, chutando a porta. A bateria deve ter acabado. Ricardo, liga para o chaveiro agora. Eu não vou ficar nesse corredor quente. Ricardo estava pegando o celular quando a porta se abriu. Mas não foi aberta por eles. Foi aberta por dentro. Eles recuaram um passo, assustados. Quem estava na porta não era diarista. Não era eu. Era um homem alto, forte, vestindo uma camiseta regata e bermuda de surfista. Ele segurava uma lata de cerveja e parecia muito à vontade. Atrás dele, a sala, a minha antiga sala, estava irreconhecível. Havia caixas de som enormes, móveis mudados de lugar, uma prancha de surf encostada na parede, onde antes ficava o quadro de natureza morta que a Patrícia fingia gostar. O homem olhou para a família parada no hall, suada e confusa. Pois não? Perguntou ele, com a tranquilidade de quem está em sua própria casa. Ricardo gaguejou, o rosto ficando vermelho de raiva. Quem é você? O que você está fazendo na minha casa? Cadê a minha mãe? Você é algum amante dela? O homem riu, uma gargalhada solta. Tua mãe? A dona Helena? Cara, a dona Helena é uma lenda. Mas ela não mora mais aqui, não. E nem você. Do que você está falando, seu idiota? Saia da minha frente. Patrícia tentou avançar, mas o homem bloqueou a entrada com o corpo. Ele não parecia alguém com quem se devesse brigar. Calma aí, madame. Baixa a bola. Essa casa tem dono. E o dono sou eu. Comprei de porteira fechada. Tudo que tá aqui dentro é meu. O sofá, a TV, a cama, até o ar que vocês estão respirando nesse hall é condomínio, então tecnicamente vocês estão invadindo. Ricardo parecia que ia ter um infarto. As veias do pescoço saltaram. Você comprou? De quem? Essa casa é da minha mãe. Ela não pode vender sem a minha autorização. Ah, pode sim. O homem tomou um gole da cerveja. A escritura estava no nome dela. Limpinha. Ela vendeu à vista, passou no cartório, tudo nos conformes. E deixou um recado para vocês. Espera aí. Ele se virou, foi até uma mesinha no hall de entrada e pegou um envelope pardo, o mesmo envelope que eu tinha deixado. Ele estendeu o papel para o Ricardo. Ela disse que isso aqui é tudo que sobrou para vocês. Ah! E as roupas de vocês? Doação. O caminhão levou tudo. Disseram que o asilo da Baixada Fluminense ficou muito agradecido pelas bolsas de marca. Parece que vão fazer um bazar beneficente ótimo. Patrícia soltou um grito que não parecia humano. Foi um uivo de dor física. Minhas bolsas, meus sapatos, o dinheiro da minha vida. Ricardo abriu o envelope com as mãos tremendo tanto que rasgou o papel. Dentro, não havia dinheiro. Não havia cheque. Havia apenas uma folha de papel A4 com uma frase impressa em fonte grande e uma chave. A chave de um depósito self-storage na zona portuária, o mais barato e sujo da cidade. Ricardo leu a frase em voz alta, a voz falhando, as lágrimas começando a brotar nos olhos de um menino mimado, que acabara de descobrir que o mundo não gira ao seu redor. O luxo acabou. A mamãe se aposentou do cargo de trouxa. Seus pertences que não serviam para doação estão no depósito. O aluguel do box vence em 24 horas. Bem-vindos à vida real. O homem da porta sorriu e bateu a porta na cara deles. O som da fechadura trancando clac, clac, ecoou pelo corredor vazio como um tiro de misericórdia. Ricardo olhou para Patrícia. Patrícia olhou para Ricardo. E pela primeira vez,
Não havia amor, nem cumplicidade, nem planos. Havia apenas o abismo financeiro olhando de volta para eles. A porta de madeira maciça fechada na cara do Ricardo não fez apenas um barulho físico. Ela fez o som de uma vida inteira desmoronando. No corredor frio do prédio de luxo, o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração ofegante da Patrícia. Ela olhava para a porta trancada como se, com a força do ódio, pudesse derretê-la. Mas a porta permaneceu imóvel, indiferente ao desespero de quem estava do lado de fora. "Faz alguma coisa", Patrícia gritou, e o eco da voz estridente dela bateu nas paredes de mármore do hall, soando vulgar e desesperado. Ela empurrou o ombro do Ricardo com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. "Você vai deixar aquele brutamontes roubar a nossa casa? Chama a polícia, arromba essa porta. Você é homem ou é um rato?" Ricardo estava pálido, segurando o envelope pardo como se fosse a certidão de óbito dele mesmo. Ele olhou para a esposa, e pela primeira vez, vi na minha imaginação fértil e vingativa, enquanto tomava meu vinho em Paris, que ele enxergava a mulher com quem se casou. Não a deusa do Instagram, mas uma mulher descontrolada, capaz de humilhá-lo na frente dos filhos e dos vizinhos sem pensar duas vezes. "A casa não é nossa", Patrícia, ele sussurrou, a voz trêmula. "A casa era da minha mãe. Ela vendeu. Acabou. A polícia vai rir da nossa cara se a gente chamar. Nós somos os invasores agora." "Invasores?" Ela riu, uma risada histérica que fez a pequena Júlia começar a chorar agarrada à perna do pai. "Eu morei aqui por 5 anos. Eu decorei essa sala. Eu escolhi aquele lustre de cristal. Sua mãe é uma velha louca, uma criminosa. Ela não pode fazer isso. Ela me deve. Ela deve a esses netos." "Vamos embora", Ricardo disse, puxando a mão da filha, "antes que o novo dono chame a segurança e a gente passe mais vergonha." Eles desceram pelo elevador de serviço, porque as malas de viagem ainda estavam com eles, pesadas, cheias de roupas de verão que agora pareciam ridículas no ar-condicionado gelado do térreo. Quando chegaram ao lobby, seu Valdir, o porteiro, já estava avisado. Ele se colocou entre eles e a porta de vidro da entrada social, bloqueando o caminho de volta. "Seu Ricardo", disse Valdir, com uma formalidade que beirava a ironia. O novo proprietário ligou. "Pediu para avisar que a entrada dos senhores está proibida a partir de agora. Se precisarem de algo, tratem com o advogado." "Ah, e ele pediu para devolverem o controle da garagem. Agora." Ricardo entregou o controle remoto com a mão tremendo. Patrícia cuspiu no chão do lobby, um gesto tão baixo que fez até o Valdir, acostumado com gente rica e mal educada, arregalar os olhos. "Fica com essa porcaria", ela sibilou. "Esse prédio é cafona mesmo." "Vamos para um hotel, Ricardo. 5 estrelas. Eu preciso de um banho de banheira e de um serviço de quarto. Liga para o Copacabana Palace. Agora." Eles saíram para a calçada quente da Barra da Tijuca, cercados pelas malas, parecendo refugiados de luxo. Ricardo pegou o celular. Ele tentou abrir o aplicativo do banco para checar o saldo antes de ligar para o hotel. Acesso negado. Ele tentou de novo. Senha inválida. O suor começou a escorrer pela testa dele. Ele tentou o cartão de crédito corporativo, aquele que eu pagava a fatura porque era investimento na empresa dele. Bloqueado. "O que foi agora?" Patrícia perguntou, impaciente, abanando-se com o passaporte. "Por que você está com essa cara de quem viu um fantasma?" "Meus cartões", Ricardo murmurou, o pânico tomando conta da voz. "Estão todos bloqueados. A conta conjunta com a minha mãe." Ela encerrou. "O adicional. Cancelado." "Usa o seu, imbecil. O da sua conta pessoal." Eu estourei o limite no cruzeiro, com o cassino e com as suas massagens." "Patrícia, a gente não tem dinheiro nem para o Uber." Patrícia parou. "Você está me dizendo que a gente está na rua, com 2 crianças, cheio de mala, e você não tem um centavo no bolso porque dependia da mesada da mamãe." Ela falou devagar, cada palavra como um tapa. "Você não é um homem, Ricardo, você é um parasita, e um parasita sem hospedeiro morre." Enquanto eles discutiam na calçada, sob o olhar curioso dos passantes, eu estava sentada num banco de praça em Le Marais, observando o movimento dos parisienses. O sol de outono aquecia meu rosto. Eu me sentia leve,
Não a leveza da felicidade boba, mas a leveza de quem soltou um fardo de 100 quilos que carregava nas costas há décadas. Eu tinha amado meu filho mais do que a mim mesma. Eu tinha dado a ele o meu teto, o meu dinheiro, a minha juventude, e, em troca, recebi desprezo. Agora, eu estava pegando de volta o que restava de mim. A dor ainda estava lá, claro. Era uma dor surda, lá no fundo, de saber que o menino que eu criei se tornou aquele homem na calçada. Mas a dor não me paralisava mais. Ela era apenas uma cicatriz. Peguei meu celular novo e abri o aplicativo do banco. O saldo brilhava na tela. 1.800.000 reais, mais as minhas economias que eu tinha resgatado antes. Eu era uma mulher rica, rica e livre. Podia comprar um apartamento em Paris se quisesse. Podia viajar o mundo até o fim dos meus dias. Mas eu sabia que a lição ainda não tinha terminado. Eles ainda tinham uma parada obrigatória. O depósito. Ricardo e Patrícia, sem opção, tiveram que chamar um táxi comum e pagar com o dinheiro trocado que Patrícia tinha na carteira, sobras de euros que ela trocou no navio. O destino. Zona portuária. O endereço da chave que eu deixei? O lugar era um galpão antigo, com cheiro de óleo e poeira, corredores estreitos de metal, luzes fluorescentes que piscavam. Não era o closet climatizado da Barra. Era a realidade nua e crua. Quando abriram o box alugado, Patrícia soltou um grito abafado. Lá dentro, amontoados em sacos de lixo preto, os mesmos sacos de lixo que eu usei com tanto prazer, estava o que restou da vida de luxo deles. Não havia as roupas de grife, não havia as joias, havia apenas as roupas velhas, aquelas que eles usavam em casa, pijamas, cuecas, os brinquedos quebrados das crianças que eles tinham preguiça de jogar fora, e documentos. Cadê minhas bolsas? Patrícia gritou, rasgando um saco com as unhas perfeitamente feitas. Cadê meus sapatos? Ricardo, sua mãe roubou minhas coisas. Isso é roubo. Eu vou processar aquela velha desgraçada. Ricardo estava sentado numa caixa de papelão, a cabeça entre as mãos. Ele finalmente estava entendendo. Não é roubo, Patrícia, ele disse, a voz abafada. Ela doou. Ela avisou na carta. Doou tudo. Minhas roupas de trabalho, seus vestidos de festa, tudo foi para a caridade. Caridade? Ela chutou uma caixa com tanta força que o salto do sapato quebrou. A caridade sou eu que preciso, eu que estou na rua. Foi nesse momento, no meio daquele depósito sujo, cercada por sacos de lixo, que Patrícia revelou a última carta que tinha na manga. A carta que mostraria ao Ricardo que o fundo do poço tinha um porão. Ricardo, ela disse, a voz mudando de histérica para fria e calculista. Se você não tem dinheiro, e se sua mãe te deserdou, então a gente tem um problema maior do que onde dormir hoje. O que pode ser pior do que isso? Ele perguntou, sem levantar a cabeça. O agiota, ela soltou. Ricardo levantou a cabeça devagar. O agiota. Aquele que a minha mãe pagou? Não esse, seu idiota. Aquele era o seu agiota. Eu estou falando do meu. Ricardo olhou para ela, confuso. Do que você está falando? Você acha que eu mantinha aquele padrão de vida só com o dinheiro que você me dava? Ela riu. Cruel. Eu fiz um empréstimo, 70.000 reais, para comprar aquelas bolsas que sua mãe doou, para pagar a clínica de estética. E eu dei o endereço da sua empresa como garantia. E o prazo venceu ontem. Você fez o quê? E tem mais, ela continuou impiedosa. O carro. O Porsche Cayenne que está na garagem do prédio. Ou estava. Eu não paguei as últimas 3 parcelas. O oficial de justiça deve estar rebocando ele agora mesmo. Ricardo levantou-se, cambaleando. A realidade o atingiu com a força de um trem. Ele não tinha casa, não tinha mãe, não tinha dinheiro. E agora, descobria que a esposa, a mulher por quem ele tinha desprezado a própria mãe, tinha dívidas ocultas e tinha colocado a vida dele em risco. Você mentiu para mim, ele sussurrou, o tempo todo. Você disse que sua família tinha dinheiro. Você disse que as bolsas eram presentes do seu pai. Todo mundo mente, Ricardo. Ela deu de ombros, tirando o sapato quebrado e ficando descalça no chão sujo. Sua mãe mentiu que ia deixar a casa para você. Eu menti que era rica. Você mentiu que era homem suficiente para me bancar. Agora estamos quites. E aí? Vai chorar ou vai resolver? Porque eu não vou dormir aqui com as baratas.
Ricardo olhou para a mulher que amava e viu apenas um monstro que ele mesmo alimentou com a carne da sua mãe. Eles estavam sozinhos, no escuro, devendo para bandidos e bancos, sem teto e sem rumo. E a única pessoa que poderia salvá-los estava naquele exato momento pedindo a conta em um bistrô em Paris, decidindo se pedia mais uma taça de vinho ou se voltava caminhando para o hotel sob a luz da lua. A vingança não precisa ser barulhenta. Às vezes, o som mais alto é o de uma ilusão se quebrando no chão frio de um depósito alugado. A noite na zona portuária do Rio de Janeiro não é bonita como nos cartões postais. É escura, úmida e cheira a óleo diesel e urina. Quando o segurança do depósito nos encontrou, ou melhor, encontrou o Ricardo e a Patrícia sentados no chão de concreto, cercados por sacos de lixo preto que continham o resto de suas vidas, ele não teve pena. Isso aqui não é hotel não. Circulando. Se eu voltar em 5 minutos e vocês estiverem aqui, chamo a polícia. Ricardo levantou-se com dificuldade, as pernas dormentes. Ele olhou para a Patrícia, esperando um plano, uma ideia, uma daquelas soluções mágicas que ela sempre parecia ter quando o assunto era gastar dinheiro. Mas Patrícia estava ocupada demais digitando furiosamente no celular, com a luz da tela iluminando um rosto contorcido de ódio. As crianças, Davi e Júlia, dormiam em cima dos sacos de roupa, exaustos de tanto chorar. Patrícia Ricardo chamou, a voz rouca. A gente precisa sair daqui. Vamos para um hotel barato no centro. Eu tenho uns trocados que sobraram no bolso da bermuda. Deve dar para uma noite. Patrícia levantou os olhos. Eram olhos de vidro, frios, cortantes, sem alma. Hotel barato? Ela riu. Um som seco que parecia um latido. Você quer que eu, Patrícia Oliveira, durma num pulgueiro no centro com meus filhos? Você perdeu a noção do perigo, Ricardo. Esqueceu que eu devo 70 mil reais para um agiota que sabe meu CPF? Se eu fizer check-in em qualquer lugar com meu nome, amanhã eu acordo com a boca cheia de formiga. Então o que a gente faz? Ele estava desesperado, as mãos tremendo. A gente não pode ficar na rua com as crianças. A gente? Ela guardou o celular na bolsa. Não tem agente, Ricardo. Acabou. O barulho de um motor potente cortou o silêncio da rua deserta. Um carro preto blindado com vidros escuros encostou no meio-fio. Não era um Uber, era um carro de luxo. O vidro de trás baixou lentamente. Ricardo franziu a testa, confuso. Quem é esse? Você chamou alguém? Patrícia ajeitou o cabelo, limpou a maquiagem borrada com a saliva e pegou sua bolsa de mão, a única que ela tinha conseguido salvar da limpeza que eu fiz, porque estava com ela na viagem. Chamei, ela respondeu, sem olhar para ele. Chamei o meu plano B. Plano B? Do que você está falando? Você achou mesmo que eu ia apostar todas as minhas fichas num cavalo manco como você, Ricardo? A voz dela era de um desprezo tão profundo que parecia físico. Eu sempre soube que sua mãe era uma pedra no sapato. Eu sabia que um dia isso podia dar errado. Então, eu mantive minhas opções em aberto. O homem dentro do carro não saiu. Apenas destravou a porta. Patrícia caminhou em direção ao veículo. Ricardo agarrou o braço dela. Patrícia! Onde você vai? E as crianças? E eu? Ela se soltou com um puxão violento, como se o toque dele a queimasse. As crianças são problema seu agora. Eu não tenho onde ficar com elas. O Marcos, o amigo que veio me buscar, não aceita crianças. Ele só aceita companhia adulta. Ela sorriu, um sorriso sujo. Se vira, Ricardo. Você não queria ser o chefe da família? Então cuida da sua prole. A minha parte eu já fiz. Gastei o dinheiro da sua mãe. Ela entrou no carro. A porta bateu com um som abafado de blindagem. O carro arrancou, cantando o pneu, deixando para trás apenas a fumaça do escapamento e um homem destruído segurando 2 sacos de lixo no meio da rua. Ricardo ficou parado, olhando as lanternas traseiras desaparecerem na noite. Davi acordou com o barulho, esfregando os olhos. Papai, cadê a mamãe? Ricardo olhou para o filho. O que ele podia dizer? A mamãe foi embora com um homem rico porque o papai ficou pobre? A mamãe nos vendeu por conforto? Ele engoliu o choro, pegou as crianças pelas mãos e começou a andar. Não tinham para onde ir.
Enquanto meu filho arrastava os pés pela Avenida Rodrigues Alves, eu estava acordando em Paris. O sol entrava pela janela do meu quarto de hotel, iluminando o café da manhã servido na cama. Croissants, geleia de morango, café com leite. Peguei meu celular novo. Havia uma notificação de e-mail. Era do Ricardo. Ele deve ter ido a uma lan house ou usado o Wi-Fi de algum quiosque 24 horas, porque o celular dele estava sem serviço. O assunto do e-mail era: Mãe, pelo amor de Deus. Abri. O texto era desconexo, cheio de erros de digitação, escrito por alguém em pânico. Mãe, a Patrícia foi embora. Ela me largou na rua com as crianças. Estamos sem ter onde dormir. O Davi está com febre. Eu sei que errei. Eu sei que fui um lixo. Mas, por favor, não faça isso com seus netos. Me manda dinheiro só para um hotel e comida. Eu imploro. Eu beijo seus pés. Me perdoa. Li o e-mail enquanto passava manteiga no croissant. Minha mão não tremeu. Meu coração não acelerou. Eu senti pena? Senti. Senti uma pena profunda daquelas crianças. Mas eu sabia que se eu mandasse dinheiro agora, o Ricardo usaria para tentar reconquistar a Patrícia, ou para manter a ilusão de normalidade. Ele precisava chegar ao fundo do poço. Ele precisava tocar a lama com as próprias mãos para entender que o dinheiro da mamãe não era infinito. Respondi ao e-mail com apenas 3 frases. O Conselho Tutelar existe para proteger crianças de pais incompetentes e negligentes. Se você não tem condições de cuidar deles, entregue-os para quem tem. Eu volto em um mês. Se até lá você tiver virado homem, a gente conversa. Enviei. Foi cruel? Talvez. Mas o que eles fizeram comigo, tentar me interditar, me jogar num asilo sujo, me roubar, foi misericordioso? Não. Foi crime. E criminosos não merecem Pix de emergência. Merecem a lei. Ricardo leu o e-mail na tela de um computador engordurado numa lan house no centro do Rio, onde ele gastou seus últimos R$ 10 para acessar a internet. Quando leu minha resposta, ele socou a mesa. O dono da lan house gritou para ele sair. Ele saiu para a rua novamente. O sol do meio-dia castigava. Davi chorava de fome. Júlia estava quieta demais, assustada. Eles caminharam até uma lanchonete suja na esquina. Ricardo contou as moedas que tinha no bolso. R$ 8,50. Me vê 2 salgados e um suco. Por favor, ele pediu ao atendente, a vergonha queimando seu rosto. É R$ 12, chefe. Eu só tenho 8,50. É para as crianças. Por favor. O atendente olhou para o Ricardo, um homem vestido com roupas de marca, mais sujo, com a barba por fazer, segurando sacos de lixo. Olhou para as crianças. Leva, resmungou o homem, jogando os salgados num saco de papel. Mas não volta aqui pedindo esmola, não. Ricardo pegou o saco. Ele não comeu, deu um salgado para cada filho e dividiu o suco. Ele ficou olhando eles comerem, o estômago roncando de dor, a cabeça latejando. Foi naquele momento, sentado num banquinho de plástico, vendo seus filhos comerem coxinha velha como se fosse um banquete, que a ficha finalmente caiu. A armadura de arrogância do Ricardo rachou. Ele não era um empresário. Ele não era um sucesso. Ele era um homem de 40 anos que não conseguia comprar um almoço para os filhos sem a ajuda da mãe. Ele tinha trocado a mulher que lhe deu a vida por uma mulher que o trocou por um carro blindado. As lágrimas desceram, silenciosas, misturando-se à sujeira do rosto dele. Mãe, ele sussurrou, e dessa vez não era um pedido de dinheiro, era um pedido de socorro para a alma dele. Mas a humilhação final ainda estava por vir. Enquanto comiam, um carro da polícia parou em frente à lanchonete. 2 policiais desceram. Eles olharam para o Ricardo, para os sacos de lixo, para as crianças sujas. Cidadão, disse um dos policiais, a mão no coldre. Recebemos uma denúncia de uma mulher que passou aqui. Disse que tem um homem com aparência de morador de rua, com 2 crianças bem vestidas, suspeita de sequestro, documentos. Ricardo tentou explicar. Tentou mostrar a identidade, mas ele estava nervoso, gaguejava. As crianças começaram a chorar ao ver a polícia. Papai! Gritou Davi. O policial relaxou a postura, mas manteve a frieza. Se são seus filhos, por que estão nessa situação, meu amigo? Cadê a mãe? Cadê a casa? Eu perdi tudo, senhor. Ricardo desabou. Minha mãe me despejou. Minha mulher fugiu. Eu não tenho para onde ir.
O policial olhou com pena e desprezo. A gente vai ter que acionar o conselho tutelar. Criança não pode ficar na rua. Não, pelo amor de Deus. Ricardo se ajoelhou no chão sujo da lanchonete. Não levem meus filhos. É só o que me restou. Eu ligo para alguém. Eu dou um jeito. Você tem uma ligação, disse o policial. Se ninguém vier buscar essas crianças em 1 hora, elas vão para o abrigo. Ricardo pegou o celular, que tinha 2% de bateria. Ele não ligou para mim. Ele sabia que eu não atenderia. Ele ligou para a única pessoa que talvez ainda tivesse um pingo de humanidade naquela família. Ele ligou para o meu irmão, tio Geraldo, com quem ele não falava há anos porque a Patrícia dizia que ele era pobre e cafona. O telefone chamou. Chamou. Alô? A voz grossa do meu irmão atendeu. Tio. Sou eu, o Ricardo. Pelo amor de Deus, tio. Me ajuda. Eu estou na rua. A polícia quer levar o Davi e a Júlia. Do outro lado da linha, em Paris, meu telefone tocou. Era o Geraldo. Atendi, sentindo o vento frio do Sena no rosto. Helena? A voz do meu irmão estava trêmula. O Ricardo me ligou. A situação é crítica, minha irmã. Ele está no fundo do poço. A polícia está com ele. Fechei os olhos. Respirei o ar de Paris. Eu sei, Geraldo. Você quer que eu vá buscar as crianças? Eu não posso deixar meus sobrinhos netos irem para o abrigo. Vá buscar as crianças, Geraldo. Leve-as para sua casa. Cuide delas. Eu pago todas as despesas. O que eu faço com ele? Abri os olhos. Olhei para a Torre Eiffel brilhando ao longe. O Ricardo. Mas avisa a ele. Se ele reclamar, se ele exigir conforto, ou se ele falar um ai sobre a Patrícia, você põe ele para fora. Ele precisa aprender a ser filho antes de querer ser pai. Entendido, Helena. Você está bem? Estou sobrevivendo, meu irmão. Pela primeira vez, estou sobrevivendo. Desliguei. O plano estava seguindo o curso. Meus netos estariam seguros. Meu filho estava no purgatório. E a Patrícia? Ah, a Patrícia. O destino dela estava sendo traçado por linhas tortas que ela mesma escreveu. Bebi o último gole do meu café. Estava frio, mas o gosto da justiça ainda estava quente na minha boca. A casa do meu irmão Geraldo, em Bangu, não tem vista para o mar. Tem vista para um muro chapiscado e para a laje do vizinho. Não tem ar-condicionado central. Tem um ventilador de teto que range como se estivesse pedindo socorro a cada volta. Foi nesse cenário que Ricardo, o executivo que só bebia vinhos premiados e usava camisas de R$ 300, acordou na sua primeira manhã como um homem falido. Ele dormiu no sofá da sala, encolhido sob um lençol fino, com as pernas para fora porque o móvel era pequeno demais para o ego dele, ou para o que restou dele. Eu não estava lá para ver. Mas Geraldo me contava tudo pelo telefone, com aquela franqueza brutal que só os irmãos mais velhos têm. Helena, o menino acordou com dor nas costas, reclamando que o ventilador faz barulho. Geraldo riu do outro lado da linha, mas era um riso sem alegria. Eu disse a ele: Ricardo, barulho faz a barriga de quem tem fome. Se não gostou, a rua é asfaltada e espaçosa. Ele baixou a crista na hora. Aquilo doeu. Doeu imaginar meu filho, aquele menino que eu protegi a vida toda, sendo tratado como um estorvo na casa de parentes. Mas a dor era necessária. Ricardo precisava sentir o desconforto na pele para lembrar que conforto não é um direito adquirido ao nascer. É uma conquista, e ele tinha jogado a dele no lixo. As crianças Davi e Júlia se adaptaram melhor do que o pai. Crianças são resilientes, são plásticas. Elas não sentem falta do mármore Carrara. Elas sentem falta de afeto. E na casa do Geraldo, apesar da simplicidade, não faltava comida caseira e atenção. Minha cunhada, a Vilma, fez bolo de chuva. Davi comeu 5. Ricardo não comeu nenhum. Ele ficou sentado na varanda, olhando para o celular sem sinal de internet porque o plano dele tinha sido cortado por falta de pagamento, esperando um milagre que não viria. Mas o milagre não veio. O que veio foi a realidade, batendo na porta de ferro enferrujada do Geraldo. 3 dias depois que Ricardo se instalou lá, um oficial de justiça apareceu. Não era por minha causa. Era por causa das dívidas que ele e a Patrícia acumularam. O oficial entregou uma intimação. A empresa de leasing do carro estava processando-o por fraude, já que ele tinha vendido o veículo, que nem estava quitado, para um desmanche meses antes para pagar uma aposta de jogo,
e mentido dizendo que foi roubado. Eu nem sabia dessa história. Foi mais um segredo sujo que emergiu do esgoto da vida deles. Ricardo leu o papel e vomitou no canteiro de plantas da Vilma. Fraude, Ricardo, Geraldo perguntou, segurando o sobrinho pelo colarinho da camisa amarrotada. Você virou bandido agora? Na minha casa eu não aceito polícia na porta. Se você for preso, vai ser preso na rua. Eu não sabia. Foi ideia da Patrícia. Ricardo choramingou, usando a velha muleta de culpar a mulher. A assinatura é sua, moleque, Geraldo gritou. A mão que assinou foi a sua. Pare de ser frouxo e assuma seus erros. Amanhã você vai procurar emprego. E não é emprego de gerente, não. É qualquer coisa que pague o advogado que você vai precisar. Enquanto Ricardo descia aos infernos da humilhação pública, Patrícia estava vivendo o seu próprio pesadelo, e esse, eu confesso, me deu um prazer sombrio de acompanhar. O tal Marcos, o homem do carro blindado, o plano B, não era o príncipe encantado que ela imaginava. Ele era um homem de negócios, sim, mas do tipo que negocia mercadorias. Ele levou Patrícia para um apartamento em Copacabana. Não uma cobertura, mas um flat funcional. Na primeira noite, ele cobrou o aluguel, e não foi em dinheiro. Patrícia, a mulher que se achava a rainha da Barra da Tijuca, que humilhava garçons e porteiros, descobriu da pior forma que para Marcos ela não era uma namorada. Era um investimento temporário, e quando ela tentou dar ordens, tentou exigir luxos ou reclamar que o champanhe não estava gelado o suficiente, a máscara dele caiu. Escuta aqui, boneca Marcos disse a ela. Segundo o relatório que o detetive particular, que eu mantive contratado apenas para monitorar a segurança das crianças, mas que acabou vigiando ela também, me enviou. Você veio para cá com a roupa do corpo e uma mão na frente e outra atrás. Você tem dívida com a agiota, tem a polícia atrás de você por causa das fraudes no banco. Você é mercadoria danificada. Se quiser ficar aqui, vai ter que ser útil. E ser útil significa ficar calada e servir. Patrícia durou 4 dias. Na quarta noite, ela tentou roubar o relógio Rolex do Marcos enquanto ele dormia, para vender e fugir. Marcos acordou. Ele não chamou a polícia. Ele apenas a colocou para fora, literalmente. Às 3 da manhã, Patrícia foi jogada na calçada da Avenida Atlântica, vestindo apenas um roupão de seda e segurando sua bolsa de mão, sem dinheiro. Sem celular, que ficou no apartamento. Sem dignidade. Ela tentou entrar num hotel de luxo ali perto, o mesmo onde ela costumava tomar chá da tarde com as amigas fúteis. O segurança a barrou na porta. Senhora, a entrada é restrita a hóspedes, e a senhora não está em trajes apropriados. Você sabe quem eu sou? Ela gritou, o desespero transformando sua voz num guincho. Eu sou Patrícia Oliveira. Eu tenho seguidores. Eu sou influenciadora. A senhora é uma desordeira, respondeu o segurança, empurrando-a para a rua. Circulando, antes que eu chame a guarda. Patrícia sentou-se no meio-fio e chorou. Não o choro manipulador que ela usava com o Ricardo, o choro feio, ranhento e desesperado, de quem percebe que o abismo olhou de volta. Enquanto isso, em Paris, eu estava sentada em um banco de jardim no Museu Rodin, observando o pensador. Meu celular tocou. Era um número desconhecido do Rio de Janeiro. Meu coração, calejado, mas ainda materno, sabia quem era antes mesmo de atender. Atendi, mas não falei nada. Apenas escutei a respiração ofegante do outro lado. Dona Helena? A voz era da Patrícia. Ela devia ter pedido um telefone emprestado na rua. A arrogância tinha sumido. Sobrou apenas o medo. Sogra, por favor, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu estou na rua. Estou com fome. O Ricardo é um inútil. Ele não vai me ajudar. A senhora é cristã. A senhora é boa. Me manda uma passagem para Paris? Eu posso cuidar da senhora aí. Eu posso ser sua dama de companhia. Eu juro que mudei. Eu fechei os olhos, sentindo o sol de outono no meu rosto. Dama de companhia. Ela ainda achava que eu precisava de companhia. Ela ainda achava que podia me manipular apelando para minha bondade. Patrícia, minha voz saiu calma, serena, atravessando o oceano como uma sentença final. Eu sou cristã, sim, e a Bíblia diz que colhemos o que plantamos. Você plantou vento, minha querida. Agora está colhendo a tempestade. Você vai me deixar morrer na rua? Ela gritou,
a máscara de humildade caindo instantaneamente. Sua velha maldita. Eu devia ter te matado quando tive chance. Eu devia ter colocado veneno na sua comida. Gravei isso, respondi friamente. Essa ligação está sendo gravada. E será enviada para o delegado que está cuidando do seu caso de estelionato. Adeus, Patrícia. Não me ligue mais. Desliguei. Bloqueei o número. Enviei o áudio para o Dr. Otávio. Mais uma prova para a medida protetiva. Naquela tarde recebi uma foto do Geraldo. Era uma foto tremida, tirada na cozinha dele. Ele estava sem camisa, suado, com calo nas mãos, lavando uma pilha enorme de louça suja do almoço de domingo da família inteira. Davi e Júlia estavam sentados na mesa, rindo com a tia Vilma. Ricardo não estava rindo. Ele parecia exausto. Parecia humilhado. Mas, pela primeira vez em anos, ele parecia útil. Ele estava pagando pelo prato de comida que comeu. Geraldo mandou uma mensagem de áudio junto com a foto. Minha irmã, o playboy tá aprendendo. Reclamou que o detergente resseca a mão. Eu dei um sabão de coco para ele e disse que é bom pro caráter. Amanhã, ele começa como ajudante de pedreiro na obra do vizinho. R$ 40 a diária mais a marmita. Ele aceitou chorando. Mas aceitou. Sorri para a tela do celular. R$ 40 a diária. Era menos do que ele dava de gorjeta para um manobrista antigamente. Eu sabia que estava na hora de voltar. Não para salvá-lo. Não para dar dinheiro. Mas para olhar nos olhos dele e ver se, no fundo daquele poço onde ele se encontrava, ainda existia o filho que eu criei, ou se ele tinha se perdido para sempre na lama que a Patrícia deixou para trás. Reservei minha passagem de volta, mas dessa vez, não avisei ninguém. O retorno da matriarca não seria uma festa. Seria um julgamento final. O dia em que voltei ao Brasil não teve trombetas, nem faixas de boas-vindas, nem champanhe. Teve apenas o calor úmido do Rio de Janeiro e a certeza silenciosa de que a mulher que pousou no galeão não era a mesma que partiu meses atrás. A Helena que partiu era uma vítima. A Helena que voltou era uma sobrevivente. Peguei um táxi direto para Bangu. Não avisei Geraldo, não avisei ninguém. Queria ver a realidade sem filtros, sem encenações. Quando o táxi parou em frente à casa simples do meu irmão, vi uma cena que jamais esquecerei. Ricardo estava no portão, lixando a grade de ferro sob o sol de meio-dia. Ele estava magro, queimado de sol, vestindo uma camiseta velha manchada de tinta e calça jeans rasgada no joelho. Mas não era a aparência que me chocou. Foi a expressão. Não havia mais a arrogância do executivo falido. Havia cansaço, sim, mas havia também uma concentração, uma humildade no gesto de lixar o ferro que eu nunca tinha visto nele. Desci do táxi. O barulho da porta batendo fez ele levantar a cabeça. Quando nossos olhos se encontraram, o tempo parou. A lixa caiu da mão dele. Ele ficou imóvel, a boca entreaberta, como se estivesse vendo um fantasma. Eu esperei. Esperei que ele viesse correndo pedir dinheiro. Esperei que ele gritasse. Esperei que ele me culpasse por tudo. Mas ele fez algo que me desarmou. Ele baixou a cabeça. E com a voz embargada, disse apenas uma palavra. Mãe. Não foi um pedido. Não foi uma exigência. Foi um reconhecimento. Caminhei até o portão. Davi e Júlia ouviram a movimentação e correram para fora. Vovó Helena. Vovó Helena. O abraço dos meus netos foi o bálsamo que eu precisava. Eles cheiravam a sabonete barato e amor genuíno. Abracei-os com força, sentindo as lágrimas quentes molharem meu rosto. Ricardo continuava parado, olhando para os próprios pés sujos de poeira de ferro. Entre, Helena disse Geraldo, aparecendo na varanda com um sorriso largo. O almoço está na mesa. Feijoada. Entramos. A casa estava cheia de vida, barulhenta, simples. Durante o almoço, Ricardo comeu em silêncio, servindo-se pouco, como alguém que aprendeu o valor da comida. Ele serviu suco para as crianças, limpou a boca da Júlia, recolheu os pratos. Ele estava servindo. Pela primeira vez na vida, meu filho estava servindo aos outros, em vez de esperar ser servido. Depois do almoço, chamei Ricardo para conversar no quintal. Sentamos num banco de cimento, debaixo da mangueira. E a Patrícia? Perguntei. Direta. Presa, ele respondeu. Sem emoção. Tentou passar um cheque sem fundo numa loja de grife no Leblon. A polícia puxou a ficha e viu os mandados de prisão por estelionato. Vai pegar uns 4 anos.
E você sente falta dela? Ricardo olhou para as mãos calejadas. Sinto falta da mentira que a gente vivia, mãe. Era confortável. Era fácil ser um parasita, mas ele respirou fundo, olhando para mim com olhos vermelhos. Eu descobri uma coisa aqui, carregando tijolo e lixando o portão. O quê? Que eu durmo melhor à noite quando o cansaço é do trabalho e não da consciência pesada. Eu era um lixo, mãe. Eu deixei aquela mulher te humilhar. Eu te humilhei. Eu mereci cada segundo desse inferno. Mereceu, concordei. Dura. E ainda merece. A redenção não vem em 3 meses, Ricardo. Vem com a vida. Eu sei. Ele tirou um papel dobrado e sujo do bolso. Eu consegui um emprego fixo. Carteira assinada. Auxiliar de manutenção numa fábrica de móveis. Salário mínimo. Mas é meu. E o Geraldo disse que posso continuar morando aqui se eu pagar uma parte das contas. Eu vou pagar, mãe. Eu vou pagar cada centavo que eu te devo, nem que leve a vida inteira. Peguei o papel. Era um contrato de trabalho simples, mas ali estava a assinatura dele, firme. Não a assinatura de um diretor de empresa fantasma, mas a de um trabalhador. Devolvi o papel. Guarde isso. É o seu troféu. Mãe. Ele hesitou. A senhora vai voltar para a Penha? Sorri. Um sorriso misterioso. Não, filho. A Penha ficou pequena para mim. Eu comprei um apartamento novo. Onde? Em Copacabana. De frente para o mar. Pequeno, quarto e sala, mas com uma varanda onde eu posso pintar meus quadros e ver o nascer do sol. E paguei à vista, com o meu dinheiro. A senhora vai morar sozinha? Vou. Segurei a mão dele, sentindo a aspereza dos calos. Eu aprendi a gostar da minha própria companhia, Ricardo, e aprendi que a melhor forma de amar vocês é de longe, deixando que vocês caminhem com as próprias pernas. Eu vou visitar, vou levar as crianças para passear, mas não vou sustentar mais ninguém. Ricardo assentiu, chorando silenciosamente. Ele entendeu. A mamãe caixa eletrônico estava morta. A Helena estava viva. Se esta história te fez refletir, compartilhe nos comentários o que ela despertou em você. Aqui, cada silêncio merece ser ouvido. 2 anos se passaram desde aquele dia no quintal. Hoje, estou no meu apartamento em Copacabana. O sol da manhã inunda a sala, iluminando o cavalete onde termina uma pintura a óleo. Um navio partindo de um porto, sob um céu tempestuoso, mas com um raio de sol rompendo as nuvens. É a minha obra-prima. Minha vida é tranquila. Faço hidroginástica, tomo chá com as amigas, viajo quando tenho vontade. Não tenho luxos excessivos, mas tenho paz. E a paz é o luxo mais caro do mundo. Ricardo continua trabalhando na fábrica de móveis. Foi promovido a supervisor de equipe. Ganha um pouco mais. Alugou uma casinha simples perto do Geraldo. Ele não tem carro importado, não tem roupas de grife, mas tem o respeito dos filhos. Davi e Júlia passam os finais de semana comigo a cada 15 dias. Eles adoram ver o mar da minha varanda. Eles sabem que a vovó não é rica de dinheiro infinito, mas é rica de histórias. Patrícia continua presa. Ricardo leva as crianças para visitá-la uma vez por mês. Dizem que ela envelheceu 20 anos, que chora e pede perdão, mas que ainda tem aquele brilho de cobiça no olhar quando vê alguém com um relógio caro. Algumas pessoas nunca mudam. Elas apenas esperam a próxima oportunidade. Mas a maior mudança não foi no Ricardo, nem na Patrícia. Foi em mim. Ontem, recebi uma ligação do meu filho. Mãe? A voz dele estava animada. Juntei um dinheiro. Queria te convidar para almoçar domingo. Eu pago. Churrascaria. Eu poderia ter dito não. Poderia ter dito que preferia comer em casa. Mas aceitei. Eu vou, filho. Com prazer. Quando desliguei, olhei para o espelho. Vi as rugas, os cabelos brancos que agora deixo naturais, assumidos com orgulho. Vi uma mulher que foi ao inferno, matou o diabo e voltou para contar a história. Eu não recuperei o dinheiro que gastei com eles ao longo dos anos. Aquele dinheiro se foi, mas recuperei algo muito mais valioso: a minha identidade. Eu deixei de ser a sombra da minha família para ser a protagonista da minha própria vida. E se tem uma lição que eu deixo para você, que me ouviu até aqui, é esta: não espere ser deixada no cais do porto para descobrir o seu valor.
Não espere que a ingratidão bata na sua porta para trancar a fechadura. O amor de mãe é infinito, sim, mas a dignidade tem limite, e quando você traça esse limite, quando você diz basta, o mundo não acaba, o mundo começa. Peguei meu pincel, molhei na tinta vermelha e assinei meu nome no canto da tela. Helena. Apenas Helena. Sem dona, sem mãe do Ricardo, sem viúva do Cláudio. Apenas Helena. Inteira. Forte. E finalmente, feliz.